Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí o símbolo da Comunidade Andina, tá? Que reúne hoje Equador, Peru, Colômbia e Bolívia. É um bloco regional que a gente tem aqui na América Latina e que foi fundado como Pacto Andino no final da década de 1960, tá? No Acordo de Cartagena, na cidade na Colômbia. E a partir de 1996 passou a se chamar Comunidade Andina, tá certo? A atualização do nome aí que eles colocaram. A sede fica em Lima, no Peru. Os fundadores vão ser Colômbia, Peru, Equador, Chile e Bolívia, porém, em 1977 o Chile anuncia a sua saída, uma vez que o Chile, e aí vem uma questão interessante, o Chile, como fica ali na bacia do Pacífico, o Chile ele vai estar muito mais voltado para as relações econômicas com países como Estados Unidos, Japão, Austrália, China, Singapura. O Chile ele vai ter a sua economia muito voltada para essa circulação comercial, para essa relação comercial que se constituiu dentro da bacia do Pacífico. Então o Chile ele acaba fazendo parte dos acordos econômicos aqui da América do Sul, mas sempre como um membro associado, sempre como um acordo bilateral e não fazendo parte efetivamente do bloco. Por que o Chile toma essa postura? Exatamente para não comprometer as atividades econômicas do país com a bacia do Pacífico. Se o Chile mergulhasse de cabeça em blocos regionais aqui da América do Sul, como é o caso da Comunidade Andina, o Mercosul, que a gente vai ver daqui a pouco, isso ia dificultar ou até mesmo inviabilizar a participação do Chile nos blocos da Bacia do Pacífico, o que para ele é mais interessante, do ponto de vista comercial. Então o Chile ele vai adotar essa postura. Isso não significa que o Chile é inimigo de ninguém, por favor, do ponto de vista econômico, mas é só uma questão mesmo de interesse econômico mais apurado na bacia do Pacífico, o que do ponto de vista comercial é mais vantajoso para o Chile. Tá certo? Bom, o Pacto Andino é uma união aduaneira, assim como o Mercosul, ele permite a livre circulação de pessoas, não de trabalhadores, cuidado com isso, né? E mercadorias, e estabelece uma tarifa externa comum, que é a chamada TEC. O Pacto Andino vai ser o bloco regional mais antigo que a gente vai ter aqui na região, tá certo? Vai ser o pioneiro. Ele é anterior, inclusive, ao Mercosul, que é o bloco do qual o Brasil faz parte, do qual o Brasil é membro fundador. O Mercosul foi fundado em 20 de março de 1991, após a assinatura do Tratado de Assunção, no Paraguai, onde fica a sede do bloco até hoje. O presidente atual é o Lacalle Pou, do Uruguai, que exerce, na verdade, uma presidência rotativa, né? Os membros fundadores eles se revezam aí na presidência do Mercosul. Os fundadores são exatamente Argentina, Brasil, Paraguai e o Uruguai, e assim como a comunidade andina, o Mercosul é uma união aduaneira. Só para lembrar aqui a vocês rapidamente, os blocos regionais eles têm quatro níveis. Né? O primeiro deles é a zona de livre comércio, que permite a livre circulação de mercadorias entre os países membros e só. É o que acontece, por exemplo, com o antigo NAFTA. É, o segundo nível é exatamente a união aduaneira, além da livre circulação de mercadorias. Eu vou ter a livre circulação de pessoas, insisto, não de trabalhadores. Então, assim, eu posso circular pelo Mercosul como turista, mas se eu quiser, por exemplo, lecionar em um país que não seja o Brasil, eu preciso de um visto especial, que é o visto de trabalho. Tá? E a União Aduaneira, ela também estabelece uma tarifa externa comum. Então, é como se Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela tivessem uma tarifa comum de importação para quem quisesse trazer um produto de fora para vender aqui dentro do Mercosul. É claro que isso não funciona para todos os produtos, tá certo? Mas existe uma lista de produtos em que a TEC, a tarifa externa comum, funciona, tá certo? Bom, outro bloco é o bloco caribenho, né, chamado CARICOM, que reúne aqui vários países, além de alguns países associados,
certo? É um bloco regional que envolve basicamente os países que ficam na região do Caribe, uma sub-região, né, da América Latina, que a gente convencionou de chamar de Caribe. E o novo bloco que a gente tem aqui na região é a Aliança do Pacífico, tá certo? Que é uma área de integração regional, assim como o Mercosul, né? O Mercosul, apesar aqui do nome, o Mercosul não é ainda um mercado comum, apesar do nome, né? O Mercosul significa mercado comum dos países do Cone Sul, mas o Mercosul ainda não chegou nesse nível, tá certo? O Mercosul ainda é uma união aduaneira, como eu coloquei para vocês lá atrás. Então, ó, os países integrantes seriam Chile, Colômbia, Peru e México. E aí vocês podem estranhar, pô, Fábio, mas você não falou que o Chile, né, o Chile evita esses blocos aqui no Pacífico, na América do Sul, por conta da questão envolvendo o Pacífico, mas exatamente, olha só, Chile, Peru, tá? Colômbia e México, olha só, todos aqui com a mesma característica, banhados pelo Oceano Pacífico. Então, a Aliança do Pacífico seria uma espécie de subbloco, tá, de dentro aqui da região da Bacia do Pacífico, para facilitar exatamente aqui o comércio. Na verdade, olha só o que o Chile está fazendo aqui, é um reforço a essa circulação comercial que acontece pela Bacia do Pacífico, ok? Bom, no futuro, eles querem, com o tempo, promover a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais, pessoas, né? É o que, com o tempo, eles esperam que a Aliança do Pacífico venha a se transformar, beleza? Tem uma população de 209 milhões de pessoas, bastante significativo, né? Um pouco menor só que o Mercosul, e um PIB também um pouco menor aqui só que o do Mercosul, cerca de 35% do PIB da América Latina. Então, seria a nova associação regional que nós temos aqui na América Latina. Esses blocos aqui, né, nossos, eles, infelizmente, acabaram sendo enfraquecidos ao longo do tempo, inclusive o Mercosul, porque como os países eles têm problemas econômicos internos muito grandes, já muito difíceis, né, de resolver, a relação econômica entre esses países acaba ficando muitas vezes em segundo plano, acaba ficando muitas vezes prejudicada. Porque, como há muitas turbulências internas, os países às vezes não conseguem dar esse passo à frente, que seria estabelecer relações comerciais mais estreitas com os vizinhos, tá certo? Porque como há muitas vezes urgências econômicas, sociais, políticas, e aí vem uma característica marcante da América Latina, é uma região muito instável do ponto de vista econômico e político. É uma região que passou por um período em que predominaram as ditaduras na segunda metade do século XX. Tá? É uma região que é muito vulnerável a crises econômicas. Então, repara, essas duas questões, mudanças de governo, né, de vieses ideológicos diferentes, associada a crises econômicas, a instabilidades econômicas constantes, acabam fazendo com que se tenha uma dificuldade estrutural mesmo, né, para poder partir para um segundo, um terceiro passo, que seriam essas integrações regionais mais sólidas, sabe, mais consistentes, como é a União Europeia, que na verdade é a nossa grande referência, cujo bloco regional. Na Europa você tem países politicamente mais estáveis, economicamente mais estáveis, também mais bem resolvidos, e isso ajuda demais para que a União Europeia seja um bloco forte. Você tem uma estabilidade local que te permite pensar em coisas que vão além. Né? No caso da América Latina, é como eu disse, né? Muitas vezes a gente não consegue. Pega o caso do Brasil. Tá? No caso do Brasil, a gente tem uma instabilidade política que parece que não nos dá trégua, né? Quando a gente pensa que está passando por um período mais estável do ponto de vista político, acontecem aí reviravoltas, e do ponto de vista econômico, idem, né? Momentos de grande euforia são sucedidos por momentos de profunda depressão. Tá? Então, essa necessidade, muitas vezes, de resolver problemas políticos e econômicos internos acabam minando, tá,
vontade, né, que alguns governantes têm e sempre têm, né, de dar passos mais à frente no sentido da integração. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora, né, daqui a pouco no próximo vídeo, um grande exemplo, né, dessa tentativa de integração, aí, mais especificamente aqui da América do Sul, e que está absolutamente paralisada em função exatamente dessas crises econômicas e políticas.